Bom, vamos começar então? Vamos. Tá tudo bem aí, Homero? Tá tudo tranquilo, rapaz. Aqui também, tá fluindo bem. Tá bom, tá certo, tá legal. Bom, então vamos esperar o Rodrigo chegar, né? Aí ele vai entrar no meio, né? Eu ia te fazer uma pergunta, Ricardo. Fala. Tenho pensado em umas coisas que eu tenho pensado. Por exemplo, e lá em sociologia, né? O pessoal tem estudado muito essa questão das redes, né? Aí, redes seriam redes de sociabilidade, e aí se propaga para uma série de coisas também, redes sociais e tudo. Uhum. Mas, pensando nessa ideia, por exemplo, a ideia de rede, por exemplo, a ideia de teia é diferente da ideia de rede? Eu posso dizer que a teia é parecido, mas não é exatamente, porque eu li naquele 1414, né? E Deleuze associa a rede à estrutura. Uhum. E me parece que a ideia de teia é uma ideia um pouco diferente da ideia de rede. Porque depende da onde que você está tirando essa ideia de teia, né? Aí para trabalhar isso aí deveria saber da onde que você está tirando, né? Porque, por exemplo, assim, tem um texto que saiu agora, foi do O Aracniano, o nome do texto. É um texto de um autor, eu esqueci o nome dele. É da editora N1. E ele é um autor que trabalha até com autismo, né? E ele usa essa ideia só pelo nome já dá para sentir. Ele vai trabalhar com uma ideia de teia, né? De aranha e tudo. Mas eu ainda não li esse texto. Isso aí, nesse sentido aí, a gente vai estar pensando em termos de captura, né? A rede não é captura, a rede é conexão. A teia propriamente dita, não sei se ele está pensando a partir da estrutura de teia das aranhas. Aquilo ali é instrumento de captura, é outra coisa. Não sei. Aí teria que ver como é que ele está operando esse conceito, tá entendendo? Eu não sei como é que ele estaria operando, né? Então é melhor manter mesmo a noção de rede. De rede. Tá? Pelo menos se estiver trabalhando com Deleuze, é melhor manter essa noção mesmo, né? E aí sim, depois que dominar essa noção de rede, ver se a noção de teia está se encaixando, como ele está trabalhando, né? Se está se encaixando ou não, né? É uma coisa que eu tenho que pensar. Porque tem que entender uma coisa, quando um pensador usa um termo, tá? Ou seja, quando ele usa um conceito, né? Melhor do que termo, né? É porque ele está preciso ali naquilo que ele está desenvolvendo, né? Ele não está usando qualquer terminologia, né? Ele está usando uma terminologia específica, né? De acordo com o que ele está desenvolvendo, né? Então mantém a noção de rede, né? É melhor. Evita a confusão. Tá entendendo? Eu não quero chegar e confundir as duas noções, né? Os dois conceitos. Mas quero verificar isso, entendeu? Perfeito. Verificar para saber se... Homero, tu tinha me falado que estava com umas dúvidas aí, Rapaz, seguinte, a gente começou a ler o texto, né? O do Deleuze, né? Simondon, né? O indivíduo e sua gênese físico-biológica. E aí, dessa leitura, desse início aqui, a gente já empacou aqui, né? Porque, na verdade, a gente empacou porque Marisol estava lendo o texto, né, para a aula. E aí ela entendeu. E aí eu fui explicar para ela e descobri que eu também não entendi. Então, né, na explicação. Então, minhas perguntas estão ligadas a esse pseudo-entendimento que eu tive, né? A gente poderia dizer, né, a primeira questão, né?
Peraí, que tem um negócio aqui. Eu acho que tô gravando. Eu estou gravando, sim. Estou gravando. A gente poderia dizer. Mode. Peraí, que eu estou com um problema aqui na gravação, rapaz. O que é que está acontecendo aqui? Peraí que eu vou me resolver aqui. Eu tenho que prestar atenção agora no computador. Esse, Caramba. Não, eu outra tô coisa. gravando, cara. A gravação que tá vindo perfeita. Tá? A tua gravação está perfeita? Porque eu acho que a minha não. Tá aqui também. Tá? Tá perfeita. Coloca a perfeito questão, também. cara. Coloca a questão. Seguinte, a gente pode afirmar, né, até um pensamento meu, que a filosofia atualmente está a reboque da ciência, ou seja, a gente pode afirmar que na contemporaneidade, né, o que a gente faz de filosofia, né, estaria a reboque da ciência, ou seja, devido aos avanços científicos é que nós estamos fazendo filosofia e não mais o contrário? Você viu isso no Deleuze, no texto do Deleuze? Aqui em cima, rapaz, logo no início, ó. As conquistas da física, da biologia e da psicologia nos levaram a relativizar, a atenuar o princípio, né, o princípio de individuação, mas não a reinterpretá-lo, ou seja, isso quer dizer que o princípio da teoria do Simondon está válido, né? Entretanto, devido ao de 1958, né, que é o ano da tese, né, da individuação psíquica coletiva, né? Né? Então, o que acontece? A gente teve um certo avanço em física, um certo avanço em biologia, aquele negócio todo, e isso não nos levaria a reinterpretar a teoria? Olha, não necessariamente. A questão que o Deleuze está levantando, eu estou tentando achar aqui a passagem exata, eu não tô É conseguindo. bem no iniciozinho, é bem aqui no início, né, quando ele fala o princípio de individuação respeitado, julgado venerável, mas parece que a filosofia moderna se absteve até agora de retomar o problema por sua conta, né? Peraí, eu estou tentando achar onde é que está essa passagem. Não, porque eu já estou começando a entender qual é o problema aí. Só quero dar uma olhada aqui na passagem onde é que está. Começa com o princípio de individuação, é isso? Isso. É porque tem outra coisa aqui, peraí. É logo no início? Bem no início? Logo no início mesmo, né? A primeira. Esse bem no início é início mesmo. Primeira linha, segunda, terceira. Isso, bem no início mesmo. Primeira linha aqui, né? Na verdade, é o primeiro parágrafo mesmo, né? Ah, não, eu estou procurando outra coisa aqui. Ah, por isso que eu não estava achando. Eu estou pegando aqui o Simondon mesmo. Quero pegar aqui o texto do Deleuze. Espera aí. Eu estava em outro lugar, espera aí. Ah, já sei. O princípio de individuação é respeitado, considerado, venerável, mas parece que a filosofia moderna se guardou até agora de retomar por sua conta o problema. Ah, agora entendi. Seguinte. Porque o que ele está falando aqui, ó, as aquisições da física, da biologia e da psicologia levaram-nos a relativizar, a atenuar o princípio, não a reinterpretá-lo. Exato.
Eu acho que aqui eu já posso começar a aula. Você deu um mote para começar a aula. Tá? Porque olha Tá só, perfeito. um problema que a gente vai encontrar, tá? E que é a questão que o Simondon levanta, né? É justamente o fato de que, e aqui ele tá se balizando, né, por duas linhas de pensamento. Né? Uma que ele chama de substancialista, que na realidade é Uhum. o atomismo, tá? E a outra Uhum. via que é a via ilemórfica, que sobretudo é onde ele vai se deter mais ao longo do trabalho dele. Tá? Porque ambas as posições, né, tanto a atomista quanto o ilemorfismo, partem do princípio de que o real é um real individuado. Ou seja, ele parte do princípio de que o indivíduo é a realidade enquanto tal, é a realidade a ser explicada. Tá? Uhum. E Tá essa perfeito. posição, tá, leva, e aqui nós vamos nos deter mais no ilemorfismo, tá, leva a tomar, né, a ideia de que a individuação teria um princípio que seria anterior à própria individuação. Tudo bem, Homero? Tá perfeito. Foi essa conclusão mesmo que eu cheguei na leitura. Tá? Então, olha só, olha o que acontece. Vamos ver o que a gente trabalhou do Aristóteles, que aí isso aqui vai ficar claro. Tá? É que, ao tomar a ideia de que existe um princípio que é anterior à própria individuação, tá? Existe é, 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 alguns problemas que o ilemorfismo não consegue solucionar. Tá? Porque ele não consegue dar conta do processo real da individuação, ou como diz o Simondon, da ontogênese ou da ontogenia, ou seja, da geração do ser. Tá? Porque ele parte da ideia, como nós vimos, o real é individual, certo? E o que é o Perfeito. indivíduo aristotélico? O Perfeito. indivíduo é aquele composto de matéria e forma, ou seja, o sínolon. Né? Então, o Aristóteles ele fica com um problema. Aliás, um problema não, um problemão. Né? Por quê? Ora, se o sínolon, ou seja, o composto, matéria e forma, ou seja, o indivíduo concreto, é aquilo a ser explicado, né? Ele não pode ser o princípio de individuação. Tá claro aqui, né? Tá claro. Porque se eu Volta de quero novo. explicar o indivíduo, ele não pode ser o princípio. Mas existe uma Ah, questão. sim. Ora, o indivíduo é o real. Uhum. Tá? Então não pode ter nada que preceda ao real. Poxa, perfeito. Tá entendendo? Entendi. Eu Entendi. 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 E aí ele fica com um problema. Bom, mas se o real, o individual, é o composto de matéria e forma, eu preciso de um princípio que seja anterior a esse composto. Tá? Ora, esse princípio vai recair ou sobre a ideia, a forma, ou sobre a Uhum. matéria. Tá claro? Tá Pô, claro. tá super claro. Tá respondendo mesmo as questões que a gente pegou na leitura, né? Agora, olha só, o problema vai ficando mais complicado. Porque, olha só, a matéria, e aí a gente tem que ter como referência aqui esse problema, né? Que aí a gente vai ver que essa questão do princípio está muito semelhante ao problema da causalidade em Aristóteles. Porque existem 4 causas, na realidade são 4 sentidos para a causa. Né? A causa formal,
a causa material, a causa eficiente e a causa final. Tá? Uhum. Isso do ponto de vista do desenvolvimento lógico, tá? Essa relação causal. Só que do ponto de vista ontológico, nós temos o sínolo, que seria o correspondente à causa final. Tá? Nós teríamos a matéria, que seria correspondente à causa material. E nós teríamos a forma, que seria correspondente à forma, à causa formal. Resta aqui que fica de fora o problema da causa eficiente. Tá? Mas a gente vai ver aqui. Tá? Então, quando se fala de princípio de individuação, tá? O que na realidade o que Aristóteles está falando, está colocando, tá? Pelo menos isso é a minha interpretação do problema, tá? É que ele está vendo vários sentidos para a noção de princípio. Que ora ele coloca o sínolo como princípio, mas ele não é autoexplicativo. Aí ele recai na matéria. Mas a matéria tem um problema, que a matéria não possui determinação alguma. Sim. Mas ela, num certo sentido, na medida em que o pressuposto do sínolo é a matéria também, e num certo sentido, a matéria é também a substância, porque é o substrato, está entendendo? Mas, num outro sentido, o princípio é a forma, porque é a forma que dá determinação à matéria. Então, no final das contas, o que nós vamos ter é um privilégio da forma. Mas olha só, a forma ela não está separada do indivíduo concreto. Vocês estão entendendo? Ao contrário de Platão. Né? Em Platão, né? Vocês já sabem, né? É que em Platão você tem os indivíduos no mundo sensível e você tem o mundo ideal, o mundo das ideias. Né? Ora, a ideia ela é anterior aos indivíduos e é separada dos indivíduos. Tá claro? Tá claro. Tudo bem, Homero? Homero congelou. Tá? Então você tem a forma separada dos indivíduos. Em Aristóteles, não. Em Aristóteles, a forma ela faz parte, ela se encontra nos indivíduos. Tá? Eu entro em contato com essa forma pela abstração. Eu abstraio, né, essa forma dos indivíduos. Ou seja, quando eu digo eu estou dizendo o meu pensamento. Tá? Ele abstrai. Tá bom. Né? O Homero caiu. Bom, tudo bem. Mas aí depois ele vê o vídeo. Né? Então, olha só. Por outro lado, se... rapaz, peraí, eu acho que eu acho que bagunçou aqui. A minha vida aqui também. Essa coisa está meio instável aqui. Porque saiu o Homero, meu vídeo deslocou de posição. Mas tudo bem. Aqui é amador. E o princípio? Então o vídeo vai ser amador. Então o que acontece? O indivíduo não está separado desse princípio, né? Justamente no caso do Aristóteles, né, a forma não é separada do indivíduo. Né? Ora, e é por isso que eu falei que aí entra a questão da causa eficiente. Né? Porque a causa eficiente que vai engendrar, né, vai desencadear todo um processo, né, de, vamos dizer assim, de formalização da matéria. Tá? Nós vimos isso pela reprodução, quando eu trabalhei a questão da reprodução de Aristóteles. Né? Então, o que acontece?
nós vimos que o problema. Aí estou falando que ia cair de novo, ia pular. Esse negócio de Olá, pessoal. Ele Oi, está voltando aí. Tá me ouvindo? é o Rodrigo? Rodrigo? Olá, olá. Espera aí, Tô ouvindo, Rodrigo. tô ouvindo, não tô vendo. Rodrigo, tá me ouvindo? Oi, tô aqui. Eu tô ouvindo. Tá Tá, bom, beleza. esse vídeo vai ser Ainda uma não tô. loucura. Tá bom, não, tudo bem. Nós já Eu... temos que uns 15 minutos que nós começamos. Tá bom, Vai- desculpa a demora, gente. Não, tudo bem, tudo bem. Tá? Então, olha só. Isso é um problema, né, para o entendimento da própria individuação. O que o Simondon busca, né, é pensar a individuação, ou melhor, pensar o processo de individuação enquanto processo e não enquanto princípio. Uhum. Tudo bem? Perfeito, perfeito. Então, olha só. Nesse texto aqui do Deleuze, que não era por aqui que eu queria começar, eu ia começar pelo do Simondon, mas esse texto do Deleuze, sobre o Simondon, né, quando ele fala então que o princípio de individuação é respeitado, considerado venerável, mas parece que a filosofia moderna se guardou até agora de retomar por sua conta o problema, tá? As aquisições da física, da biologia e da psicologia levaram-nos a relativizar, a atenuar o princípio, não a reinterpretá-lo. Tá? É isso que é a questão que o Simondon vai fazer, porque é esse o esforço do Simondon de eliminar essa relativização. Por quê? Porque o princípio de individuação, por Aristóteles, tem como modelo a biologia. Né? Nós vimos que a noção de alma ou psique, né, como o Aristóteles trabalha, é uma questão mais especificamente animal. Né? É o que vai gerar alguns ramos do pensamento, né, de ver no aristotelismo, né, um animismo, ou seja, haveria uma alma do mundo, vamos dizer assim. Está entendendo? Porque na medida em que ele articula a alma ou a psique com a forma, né, olha, os seres físicos, os seres biológicos, tá, tem forma. Só que a forma física, do objeto físico, não é a forma de um ser vivo. Tá? Então, no momento que ele fala de uma alma, né, articula com a forma, ele está colocando um animismo na natureza. Eu deixei aqui de lado a psicologia, né, porque em Aristóteles, a psicologia é a alma, é a forma. Né? Isso que nós entendemos por psicologia, que é, vamos dizer assim, a função cognitiva, vamos dizer assim, isso aí é uma função da alma. Né? Nós vimos quando trabalhamos a alma em Aristóteles, né, que nós tínhamos a função vegetativa, né, que era responsável justamente pela nutrição e reprodução. Tá? Então, isso aqui, tanto os animais quanto os vegetais possuem a alma vegetativa. Aí você teria a alma animal, que é percepção as funções de percepção e locomoção. Tá? Então, o animal, além da alma vegetativa, que é reprodução e nutrição, ele tem a alma animal, que é percepção e movimento, né? Locomoção. Né?
E ainda teria Perfeito. uma outra função, que é a função cognitiva, ou a função racional, que é o pensamento. Tá? A partir de Descartes, né, a alma começa a ganhar uma outra conotação, ela vai se restringir à cognição, à racionalidade. A alma de Descartes, ela pensa, ela é o próprio pensamento. Tá claro? Tá claro. A questão do movimento, né, em Descartes, vai estar ligada à física, à mecânica. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Tá? Então, Eu fala. posso dizer que a alma é vista como um princípio, né? E é separada dessa questão do movimento, que isso não tem... Não é princípio, não. Aqui é a Em alma Aristóteles. a cartesiana, tá? Ah, ela não, é o a pensamento, cartesiana. ela é a Ah, razão. Sim. Tá? Tá, beleza. Agora, olha só. Vou fazer eu não ia entrar por esse caminho, não, ia entrar por outro caminho, né? Mas a questão que me colocaram, agora eu tô fazendo uma aula mais no improviso do que aquilo que eu programei trabalhar hoje, tá? Então, olha só. Eu vou fazer aqui um parêntese. Porque nós vemos, por exemplo, com Descartes, né, o mundo, né, ele opera segundo os princípios da física. Tá? E falar mundo não é só aquilo que a gente considera como físico, né? A matéria, o corpo físico, mas é o corpo vivo também. Então, para Descartes, o vivo opera segundo os princípios da mecânica. Tá? Aqui, no século XVII, né, e até metade do século XVIII, a física, ou melhor dizendo, a biologia, ela ainda não se vê destacada da física. Então, as leis da física regem as leis do vivo. Tudo bem? Tudo bem. Nós vamos ver que o desenvolvimento da fisiologia, né, está toda ela marcada pela mecânica cartesiana. Tá? Só que isso gera um problema. Porque olha só. O corpo, segundo a física cartesiana, ele opera por um procedimento mecânico, tá? É o que se chama de mecânica do choque, tá? O corpo ele está em movimento. Perfeito. Tá? O Homero está mandando uma mensagem de que faltou luz lá, por isso que caiu. Então, olha só, o corpo ele opera segundo a mecânica do choque. O que é a mecânica do choque? É a mecânica do contato. Tá? É a mecânica do contato. Por exemplo, o corpo, tá? ele segue o princípio de inércia. Tá? Então, ele estando em movimento, tá? A tendência desse corpo é continuar em movimento até que um outro corpo detenha. Aí, voltou, né? Voltei, rapaz. Faltou luz aqui. Tá bom, depois tu pega o vídeo e aí pega a parte que tá faltando. Tá? Tá tranquilo. Tá? Então pega daqui. Eu tô aqui pegando a mecânica cartesiana.
A Marisol tá aí também? Tô. Ah, Ela tá está bom. aqui do lado. Tô aqui. É que ela fica escondida, aí não dá. É que o Homero ele é egoísta, ele quer aparecer sozinho, né? Então ele não dá margem para ninguém mais, né? Então é isso aí, tá? Ô Homero, pode chegar um pouquinho mais junto da Marisol, que aí eu vejo os dois, sabe? Podem os dois ficarem um pouquinho mais junto aí e desloca aí, que aí eu vejo os dois. Aí não... Ricardo, a gente está escrevendo, não dá 2 cadernos juntos. Ah, então tá bom, tá certo, tá? Então, Marisol, qualquer dúvida você me pergunta, tá? Beleza. Olha só. Então, a mecânica cartesiana é uma mecânica do choque, né? Então, o corpo, a tendência do corpo é se perpetuar no estado em que ele se encontra. Né? Se um corpo está em repouso, ele permanecerá em repouso até que um outro corpo o desloque da sua posição. Daí a mecânica do choque. Tá? O melhor exemplo para isso aqui é uma mesa de bilhar, uma mesa de sinuca. Todo mundo já jogou sinuca aqui, né? Então, pelo menos já brincou uma vez ou outra na vida, já brincou de sinuca. Então, o que você tem? Você tem a bola branca, que tem que acertar na bola preta, por exemplo. Né? Então, no momento que você dá a tacada, olha só, já começa aqui pela tacada, que é uma mecânica de choque. A bola branca está em repouso. Quando eu dou a tacada, a bola branca entra em movimento. Ao entrar em contato com a bola preta, o que ela faz? Ela transmite o movimento que estava na bola branca para a bola preta. E a bola preta se desloca. E a bola branca fica no seu estado, no estado, vamos dizer, de repouso. Tá? Então, isso aqui é a mecânica do choque. E o que é válido, vamos dizer assim, para a física, entre aspas, né, para a matéria inerte, vamos dizer assim, a matéria inanimada, né, vamos usar uma terminologia que vai ser comum no século XVII, século XVIII, né, a matéria inanimada, né, vai ser válido também para a matéria animada. Daí a fisiologia. Né? Por outro lado, o corpo se caracteriza por uma dada figura, ou seja, pelos elementos que vão constituir, né, aquela figura. Nós vamos ver, por exemplo, aqui, se a mecânica, do ponto de vista vamos dizer assim, dos seres vivos, tá? Ela vai ser trabalhada a partir da fisiologia, tá? Nós vamos ver, por outro lado, o surgimento da história natural, que é a classificação dos seres. Tá? E, sobretudo, a história natural vai ter sua origem na botânica. Tá? E como é que você opera na classificação? Você opera pela figura. Um corpo ele tem uma figura, ou seja, um limite exterior ao espaço. Tá? É aquela questão que o Edmar me colocou há muito tempo, quando eu estava falando da forma aristotélica, como limite exterior, você colocou a questão do espaço, eu falei, segura isso, que isso aí dá problema. Tá? Ali em Aristóteles é matéria, não é espaço. Tá? Aqui não, porque espaço é extensão. A matéria é indeterminação. A matéria em Aristóteles é indeterminação. Aqui, espaço é extensão. Tá? Então, um corpo, além de se deslocar no espaço, ele é uma limitação do espaço. Por isso que dois corpos não podem ocupar a mesma posição no espaço ao mesmo tempo. Porque o corpo ele dá um limite ao espaço. Tá claro? Ora, esse limite é que vai constituir a figura. E como é que eu chego a uma figura? Tá? A partir dos elementos que constituem aquela figura. Por exemplo, na botânica. Se alguém já teve a oportunidade de ir no Jardim Botânico e visitar o herbário, ou então... Eu fui. Tá, já foi no herbário?
Fui, rapaz, tem até uma placa em latim lá que eu fiquei traduzindo lá pro pessoal. Ela tinha tua praia, né? Então é o seguinte, o que é o herbário? O herbário é onde você classifica, né, as plantas. Aí você chega, por exemplo, você pode chegar, por exemplo, no laboratório de botânica na faculdade, tá? O que você tem? Você chega lá, tem um armário cheio de gavetas, mas gaveta fininha, não é gavetão, não é gaveta fininha. Aí você abre uma gaveta daquela, aí você tira uma folha de papel pardo, né, que é dobrada, aí você abre como se estivesse abrindo um jornal. Aí você tem um espécime, um pedacinho de uma planta. Geralmente a parte que está com a flor, né? Tá ali. E ali do lado tem a classificação daquele espécime. Tá? Então eu vou classificar aquela figura. Tá? Como? Observando os caracteres, ou seja, as características exteriores daquele ser. Tá claro? Então eu estou preocupado, por exemplo, quantas pétalas possui aquela flor? Tá claro? Uhum. Se essas pétalas elas estão fundidas ou não? Quantas sépalas? Sim. Tá claro? O número de estames, né? O ovário, se o ovário é interno ou externo. Quer dizer, são essas características ou esses caracteres que vão me dar, né, as características daquele indivíduo que eu estou observando. Tá? E aí eu tenho a classificação. Tudo bem? Homero? Perfeito. Tudo bem, Homero? É que deu uma travada aqui, a imagem ficou e o som sumiu. Isso aí é conexão. Não, então tudo bem. Não, tudo bem. Depois você pega o vídeo inteiro, não tem problema. Isso, mas tá? eu entendi. Tá? Então, olha só. Então, o que eu tenho? Eu tenho corpo enquanto figura, e ao mesmo tempo um funcionamento do corpo segundo uma mecânica cartesiana. Está claro? A mecânica do choque. Ou seja, podemos reduzir um corpo vivo, principalmente um corpo animal, como um conjunto de polias e roldanas, por exemplo. Eu não vi. Pode repetir, Rica? Eu não entendi. Nós podemos reduzir um corpo vivo, um ser vivo, né, a um conjunto de polias e roldanas. Sim. Que funciona segundo uma mecânica. Né? Por exemplo, você pega um guindastre. Tem como analogia a nossa mão aqui, ó. Teriam roldanas e polias, né? E cabos. Tá? Então essa analogia é aplicada ao ser vivo. Tá? Só que tem um problema. Quando a gente chega no final do século XVIII, essa mecânica cartesiana não começa a dar muito certo com os seres vivos, principalmente com os animais, quando nós vamos para os animais. Tá? Porque essa ideia de pensar em termos de figura, ela funciona para a botânica. Porque o vegetal ele tem as suas estruturas exteriores. A estrutura do vegetal é externa. A pétala, a sépala, os estames, os pístilos, quer dizer, as folhas. Tudo isso aí são elementos exteriores, tá? Ou externos, melhor dizendo. Tá? Agora, quando nós vamos para o animal, as suas características elas são internas. Os órgãos, podemos dizer, os órgãos dos animais são internos. Não são visíveis. Tá claro? Já começa um problema aqui para a classificação. Tá?
Por outro lado, existe uma questão que é uma complexidade no animal. Porque na medida em que o animal precisa se deslocar para buscar o alimento, ao contrário do vegetal, né, ele precisa perceber a sua fonte de alimento, por exemplo. Está claro? Perfeito. Está claro. Mas Sim. também tem que perceber que ele é alimento de outros animais, né? Ele está na cadeia, né? Justamente. Tá entendendo? Olha só, há uma complexidade no mundo animal, tá? Ou seja, começa a surgir aqui a noção de funções, ou a noção de função. Por quê? Porque os órgãos desempenham funções. Não são só apenas estruturas anatômicas. Essas estruturas anatômicas, elas estão organizadas de tal forma que permite a elas exercer uma função específica. Sim. Tá claro? E mais Tá ainda, claro. essas funções, elas não são caóticas. Elas não estão caóticas. Elas estão coordenadas. Porque se eu para me deslocar até o alimento, eu preciso perceber onde está o alimento. Tá claro? Uhum. Tá Tá claro. claro. Uhum. Então eu tenho que calcular a minha distância com relação ao alimento. Isso. Ao mesmo tempo, eu tenho que perceber o outro que está me tendo como alimento dele. Para fugir. Exatamente. Tá claro? Olha Tá só claro. Tá claro. a complexidade do animal. Ele tem percepção, tem a locomoção e tem, vamos dizer aqui, uma coisa que a gente pode, vamos dizer assim, algo que está mediando a percepção e a ação desse ser. Sim. Eu tenho órgãos aqui, eu tenho órgão de locomoção, eu tenho órgão de percepção, o olfato, né, a visão, o tato, né? Mas tenho também um órgão que, vamos dizer assim, media a percepção e a ação, que é o cérebro, o sistema nervoso. Tudo isso tem que estar coordenado. Tá claro? Perfeito. Então o animal apresenta uma coisa que vai se chamar de organização. Tá claro? Tá Isso não claro. quer dizer que o vegetal não tenha organização. Tá? Mas estudando, vendo os animais, né? Observando os animais, né? Pela complexificação dos animais, nós vemos que existe uma coisa que se chama organização. Surge Perfeito. aqui a biologia. A biologia começa a surgir aqui, ela começa a se destacar da física. Tá claro? Uhum. Tudo Tá claro. bem, Homero? Tá claro. Tá claro, sim. Então, olha só, aquela tua questão, isso aí, o que desencadeou isso aqui foi a tua questão, tá? Você que é o culpado, tá? Não, Olha só, legal. o princípio de individuação é respeitado, considerado, venerável, ou seja, Aristóteles, né? Sim. Aristóteles Uhum. e é também o Duns Scott aqui, né? Tem a questão do Duns Scott, né? Que ele é heliomorfista, ele está num princípio de individuação também, tá? Depois eu vou retomar aqui o Duns Scott aqui um pouquinho, tá? Mas parece que a filosofia moderna se guardou até agora de retomar por sua conta o problema da individuação. As aquisições da física, da biologia e da psicologia, que eu ainda não entrei na psicologia, levaram-nos a relativizar, a atenuar o princípio, não a reinterpretá-lo. Tá claro? Por quê? Tá claro. Porque Perfeito. Uhum. nós estamos vendo que está havendo uma relativização. Você tem agora a física e a biologia. Mas ainda está articulando aqui o princípio de individuação. Sim.
nós vamos ver no caso da botânica, século XVII, e aí a figura do Linneu, né, que vamos dizer assim, é o mentor da taxonomia, né, é um botânico, né, ele está trabalhando aqui segundo o princípio de individuação, né, só que Sim. Descartes, que é uma retomada de Aristóteles, num certo sentido, né, apesar de Descartes fazer uma crítica ao aristotelismo, mas ele retoma o aristotelismo de uma outra forma. Que aqui eu não vou entrar, porque aí seria uma outra via de aula e de curso, tá? Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, o Descartes, ele não abandonou Aristóteles de todo, tá? Vamos dizer assim, ele como que reformulou as questões aristotélicas, tá? Então o princípio de individuação ainda fica valendo, porque é a forma que é específica. Só que no caso aqui ela é dada pela figura, né? Que é o que a botânica vai trabalhar. Tá claro aqui? Perfeito. Perfeito. Tudo bem, Amaro? Tudo bem, cara. Ótimo. Tem um texto, tá, que eu ia até indicar para vocês. Tá aqui, ó. Cadê? Do Foucault, Michel Foucault, no Ditos e Escritos 2. Tá dando para ver? Desculpa, aqui, você pode repetir? Michel Foucault, Eu acho que tem Ditos e Escritos. É uma coleção, tá? Uma coleção chamada Ditos e Escritos. É o volume 2 dessa coleção. Tem um capítulo intitulado... Deixa eu pegar aqui, peraí. A posição de Cuvier na história da biologia. Tá? Sim. Dá uma lida nesse capítulo. Tá? Tá bom. A posição de Cuvier na história da biologia. Enquanto Linneu pode-se dizer é o pai da botânica, tá? O Cuvier ele é o pai da anatomia comparada. Tá? Nesse texto do Foucault, ele faz uma comparação do Linneu com o Cuvier, tá? E ele vai dizer que em Linneu a espécie seria uma realidade epistemológica, tá? Ou melhor, o limite real e epistemológico. Tá? Ou seja, todas aquelas categorias que estão acima da espécie, como ordem, família, classe, reino, tá? Seriam a elaboração da razão. Tá? E, por outro lado, o indivíduo é alguma coisa cuja realidade, a sua realidade depende da espécie. Perfeito. Tá claro? Tá claro. Então é o limite. Eu esqueci qual é o termo que ele usa. Ele não é propriamente o limite da realidade, não. Mas ele usa o termo epistemológico, tá? O Cuvier, o que ele faz? Ele vai, ainda dentro de uma realidade, de uma visão aristotélica, né? Ele vai pegar a realidade última, que é o indivíduo. Ele sai da questão do Linneu e vai mostrar que a realidade é o indivíduo. Tá? Só que o indivíduo, ele é indivíduo a partir de um plano de organização. Haveria um plano de organização.
Tá? Sim, sim. Esse plano de organização estaria, vamos dizer assim, no interior desse indivíduo. No caso aqui, o animal. Tá? Então, o processo de classificação seria extrair todas essas categorias, espécie, ordem, classe, gênero, reino, tudo isso é extrair do indivíduo, é extraído do indivíduo. Tá claro? Tudo bem? Alô? Alô, alô? Estão me ouvindo? Aí para você também? Hã? Tá me ouvindo? Também. Parou, Agora voltou. deu uma travada. Então, o que acontece? Vou voltar aqui, então. Eu retiraria do indivíduo, né, essas ordens, classes, a espécie, tudo isso são produtos da razão, tá, do meu conhecimento, porque a realidade que eu tenho é o indivíduo. Tá? Então, todas essas ordens estariam no interior do próprio indivíduo. Todas essas categorias. Tá claro? Sim, tá claro. E como é que eu abordaria, né, esse processo? Como é que eu entenderia, né, vamos dizer assim, esse jogo dessas categorias no interior do indivíduo? A partir do que ele vai chamar do plano de organização, que ele vai ver que existem sistemas, o organismo ele produz sistemas, tá? Sim. Sistemas que estão em conexão uns com os outros, só que haveriam sistemas que dominariam e outros que seriam dominados. Sim. Ou melhor, seriam subalternos, melhor o termo. Tá claro? Ou subordinados. Tá claro. Né? Tá claro. Então, por exemplo, qual seria o sistema que conduziria um animal? Vamos ver se vocês conseguem entender aqui. Qual é o grande sistema que caracterizaria o animal? Tá difícil? É o sistema circulatório? Não. Central, né? Sistema nervoso Porque central. o circulatório, você tem o vegetal também. Ah, tá. Locomoção? O Rodrigo chegou perto, quando falou central. Na realidade é o sistema nervoso. Né? Porque o sistema nervoso, ele coordena as funções. Então ele é o prioritário. Então o que distingue o animal do vegetal, olha só como você já começa a classificar aqui. Extraindo de um indivíduo qualquer, tá? Eu já extraio o sistema. Bom, estou vendo aqui que tem um sistema aqui, que o sistema prioritário é o sistema nervoso. Tá claro? Esse sistema nervoso ele pode ser centralizado, tá? Ou então ele pode ser sistema nervoso difuso ou ganglionar, tá? Aí pouco importa, tá? Isso aí já vai ser uma outra vertente para você poder classificar, tá? Então, por essa relação vamos dizer assim, de domínio e subordinação das funções, tá? Ou dos sistemas, né? Porque as funções estariam organizadas em sistemas, né? Ele consegue observar que no mundo animal haveriam 4 planos de organizações distintos. Tá? Então, eu não vou entrar nisso aqui agora, tá? Porque a gente teria que entrar numa outra questão que acho que eu só vou entrar no módulo 3, quando eu for trabalhar outras questões, para além do Simondon. Que aí eu vou ter que entrar no confronto do Cuvier com o Saint-Hilaire.
Mas isso a gente deixa para lá. Então ele teria esses 4 planos de organização aqui, a partir dessa classificação que ele vai fazendo, tá? Dessa abordagem dos sistemas ou das relações entre os sistemas. Tá? Então haveria uma coisa que distinguiria o mundo vivo do mundo físico, que seria a organização. Tá claro? Daí Sim, a ideia tá claro. de organismo. Tudo bem? Claro, perfeito. Por isso Tudo que bem. ele está falando aqui da relativização, que a física, a biologia, e aí mais tarde vai vir a psicologia, que agora eu vou dar uma pincelada, né? Deixa eu perguntar para ele. Só repetindo aí, Ricardo, Ah. o que distingue o mundo vivo do mundo físico é a organização de sistemas, né? Ou melhor dizendo, um plano de organização, Um plano de organização. tá? A ideia de plano de organização é o que vai caracterizar, né? Vai distinguir um ser vivo de um ser inanimado, ou seja, de um ser físico propriamente dito, né? Ou seja, começa a sair, a haver uma cisão na ciência, né? Que começa a surgir 2 campos distintos de investigação: a física e a biologia. Uhum. Tá claro? É claro, Tá perfeito. perfeito, Tudo Tudo bem? bem. tá perfeito, tá ótimo. Isso aí é século XVII, né? Século XVII, XVIII. Já é final do século XVIII, virada para o século XIX. Né? Inclusive, entendi. pela ideia de organização, por existir uma organização, ou um plano de organização, né? É que pode se definir pela primeira vez o conceito de vida. Até final do século XVIII, não havia conceito de vida. Está claro aqui? Interessante. Havia Tá palavra, claro. palavra que designava uma coisa que a gente chama de vida. Agora, um conceito, ou Entendi. seja, um elemento de pensamento, começa a surgir no final do século XVIII. Que doido. Perfeito. Tudo bem, Rodrigo? Sim. É tão recente, né? Bem recente, né? Nossa. Isso não quer dizer que antes do século XVIII não havia vida. A vida não era um objeto de conhecimento. Conceito, né? Claro, a vida não era um objeto de conhecimento. E o que é a vida? Né? Qual vai ser a definição de vida? Nós vamos encontrar vários autores, cada um à sua maneira, né? Vai dar uma definição, mas todas elas se aproximam. Tá? Eu vou pegar uma que me interessa mais, que é dada por um fisiologista, né? Chamado Xavier Bichat. Uhum. Xavier Bichat ele dá a seguinte definição de vida, tá? Mais ou menos, tá? Vida é um conjunto de funções que resiste à morte. Interessante mesmo. Todos os outros, inclusive a definição dada por Goethe também, que vai entrar nessa discussão, né? Todos eles vão colocar a ideia de vida como sendo a relação entre um ser vivo, ou seja, um organismo, ou seja, na medida em que Bichat dá como definição de vida um conjunto de funções que resiste à morte, o conjunto de funções é um organismo. Tá? Ora, se o organismo ou a vida é um conjunto de funções que resiste à morte, a morte é um elemento exterior à vida, ou algo que é exterior ao organismo.
Então começa a trazer, a entrar aqui no circuito uma coisa que até então não se colocava para o pensamento, principalmente na questão da individuação, retomando aqui Aristóteles, que é a relação indivíduo-meio. Tá. Porque se a vida é um conjunto de funções que resiste à morte, tá claro? É sinal de que o organismo está numa relação com alguma coisa que lhe é exterior. Ora, o que lhe é exterior é aquilo que mais adiante vai se chamar meio. Sim. Tá claro? Nós vimos tá com claro. Aristóteles e vimos também com Duns Scott que em nenhum momento, quando eles falam da individuação, eles entram na questão da relação do indivíduo com o meio. Nós vimos com Aristóteles, né, que a noção de substância articulada com a noção de acidente, né, ou seja, essa composição entre substância e acidente é que vai dar o indivíduo. Ou, melhor, a forma e as demais qualidades que, do ponto de vista da lógica, se chama categorias. Tá? Então você tem como categoria, do ponto de vista lógico, aristotélico, uma categoria básica, que é a substância, que é a forma, ou a essência. Aí você tem a categoria de qualidade. Por exemplo, Rodrigo. Rodrigo é homem. Então, se ele é homem, eu estou dando o quê? Uma categoria a ele que é a categoria de substância. Ou seja, que é a forma, aqui no caso. Mas quando eu digo o Rodrigo é branco, eu estou dando uma qualidade. Quando eu digo o Rodrigo tem o quê? 1,75 m, 70 e pouco. 1,70 m e pouco, eu estou dando uma categoria ou uma nota qualitativa de quantidade. Rodrigo está sentado é uma nota qualitativa de posição. Rodrigo está em casa é uma nota qualitativa de lugar. E assim sucessivamente são as categorias aristotélicas, né? Que alguns autores, uns dizem que são 8, outros dizem que são 9, outros que dizem que são 10. Aí é briga de cachorro grande e eu não entro nessa briga. Tá? Mas o que interessa é isso, que vai caracterizar uma substância é essa composição da sua forma, da sua essência e desses acidentes que vão compor. Tá? O fato de Rodrigo ser do sexo masculino, tá, é um acidente na substância. Lembre que acidente aqui é aquilo que não é da ordem da essência, ou seja, não é da ordem da necessidade, porque o Rodrigo poderia ser do sexo feminino. Tá? Hoje em dia, então, essa é a possibilidade de gênero está quase que beirando ao infinito, né? Cada dia aparece um gênero diferente, né? Um novo gênero surge na praça a cada dia. Então, tudo bem, né? Então, nós vemos que aqui não há nenhuma participação do meio, nenhuma relação do meio com a individuação. Quando se coloca esse problema do ser vivo na sua relação com o meio, começa a surgir aquilo que vai se constituir, que é, num primeiro momento, o transformismo, que vai ser uma relação direta do vivo com o meio, e mais tarde vai gerar o evolucionismo de Darwin.
Tá claro? Tá claro. Então você está vendo que tá tendo já está começando a tudo vai entrando num processo de relativização. Tá? Já começa aqui com a física, com a biologia, e aí mais adiante, já no século XIX, né, começa a surgir a psicologia. Que aqui é mais a praia da Marisol, não é isso? Isso. Olha só, se eu falar que é alguma besteira, tu me corrige, tá bom? Tá bom. Porque olha só, o que vai marcar a psicologia, tá, enquanto ciência é o estudo. Isso aqui vai ficar uma coisa muito geral aqui no momento, tá? É o estudo das funções cognitivas. O que interessa para a psicologia é, de um lado, a questão da percepção, Sim. tá? E da atividade cognitiva que vai se, vamos dizer assim, que vai se articular com essa função perceptiva. Enquanto que para a fisiologia animal, a percepção vai estar ligado à locomoção, a psicologia vai entrar aqui com uma questão que é a função cognitiva, aquilo que era uma função da alma, agora, a partir de Descartes, né, e a psicologia vai abraçar essa questão cartesiana, a alma é a própria função cognitiva. Sim. Tá claro? Então aqui, ó, Tá já claro. começou a surgir um outro campo de investigação. Nós tínhamos a física, que englobava tudo. Aí surgiu a biologia, que se separou da física. Ainda tem a química, né? Ainda tem uma química aí que entra no meio do caminho, né? E aí você tem, né, a psicologia, mais adiante, que se separa da biologia. Sim. Tá? Então, é isso que ele está falando da relativização dada pela física, biologia e psicologia. O esforço do Simondon, tá, vai ser justamente o de de restaurar, não propriamente a unidade, tá? Mas vou usar aqui uma expressão que talvez vai ficar forte, mas ao longo do curso vai ficar mais claro. É pensar em termos de absoluto. Sim. Isso aqui vai ficar, eu sei que ficou pesado aqui. Fica estranho, mas... Ficou pesado, tá? O que ele está dizendo é o seguinte: quando Aristóteles coloca o problema da individuação, né, que eu já falei, ele toma como modelo a biologia, né? Daí o animismo, que vai estar articulado ao aristotelismo, né? Segundo algumas correntes, né, que vão colocar Aristóteles como animista, né? Que está pensando a alma, né? A ânima, né? Como havendo uma alma do mundo. O que o Simondon vai procurar fazer é pensar ou distinguir ao longo da sua obra, né, fazer a distinção entre uma individuação física, a individuação vital ou biológica e a individuação psíquica, e também a individuação coletiva. Sim. Tá? Ou psicossocial. Tá? Mas quando ele faz essa distinção da individuação, ele não está fazendo uma distinção de natureza. Tá claro? Tá claro. Como as ciências vão fazer distinções de natureza.
um corpo vivo, né? Um corpo animado e um corpo inanimado, né? No caso Sim. da física e da biologia, né? O que o Simondon vai pensar é uma distinção aqui de operação. A individuação, ela se dá segundo os mesmos requisitos, mas o modo de operação é distinto. Não, hein? Tá? Eu sei que aqui nós estamos entrando aqui no Simondon, tá? Aos poucos. Ótimo. Hã? Tá bom. Tá ótimo. Essa questão tá ótima. Tá? Na realidade, a operação de individuação vital, ela tem como fundamento ou como base a individuação física, mas não se reduz à individuação física. Tá? Uhum. Podemos colocar assim, ó. Da mesma forma a individuação psíquica. Tá claro? É claro. Eu não sei, eu acho que agora eu respondi a tua questão, Homero. Você respondeu muito bem, mas muito bem mesmo, caramba. Tá claro? Então, olha só, retomando aqui. Fala. Não, fantástico, porque bate, inclusive, com leituras que eu andei fazendo, né, sobre essa questão da operacionalidade, do funcionamento. Eu acho que está muito ligado a isso, né? Uhum. Certo. Não, tudo bem. Então, olha só. Para fechar aqui a tua questão, e aí eu vou colocar o que eu tinha programado, ou pelo menos em parte dar uma pincelada no que eu tinha programado para trabalhar aqui hoje, tá? Tem mais alguma dúvida aí, Homero, a respeito? Olha, rapaz, não temos não, porque tá plenamente respondido, né? Tá muito bom, sim. Então, olha só, só vou fechar então, retomar a questão que você colocou, tá? Então, olha só, o princípio de individuação é respeitado, né? É Aristóteles, Sim. né? É respeitado. Sim. Considerado venerável. Mas parece que a filosofia moderna se guardou, até agora, de retomar por sua conta o problema, né? De retomar a questão da individuação. Porque até então, ninguém colocou o problema da individuação. Desde Aristóteles, a individuação foi dada, né? Nós vamos ver, pelo que eu coloquei aqui, tanto na biologia, tanto no Linneu quanto no Cuvier, tá? O princípio de individuação é o mesmo. É o mesmo. Por uma outra forma, por um outro modo, mas o princípio de individuação é sagrado. Ele é sagrado, é intocável, né? O de Aristóteles foi intocável, né? Isso aí vai ficar mais claro aqui. Hã? É Magister Dixit. O mestre disse, né? A fórmula medieval. Tá? As aquisições da física, da biologia e da psicologia levaram-nos a relativizar, a atenuar o princípio, não a reinterpretá-lo. Já a força de Gilbert Simondon é de apresentar uma teoria profundamente original da individuação, que implica toda uma filosofia. Ou seja, a filosofia ela não está a reboque da ciência. Entendi. O que o Simondon está fazendo não é epistemologia. Isso. Tá? Ele não é epistemologia. Ele tá fazendo metafísica. Tá? Uhum. Gilbert Simondon parte de duas observações críticas. Primeira, tradicionalmente o princípio de individuação é relacionado a um indivíduo inteiramente pronto, já constituído. Tá? Perguntamos somente o que constitui a individualidade de tal ser, isto é, o que caracteriza um ser já individuado.
Tá? Sim. E por que colocamos o indivíduo depois da individuação? Simultaneamente colocamos o princípio de individuação antes da operação de individuar. A questão do Simondon é pensar a operação de individuação, e não o princípio e nem o indivíduo já constituído. Tudo bem, Sim. Rodrigo? Tá com uma cara muito bem. séria. Sim. Tá? Não, tô Isso aqui é juntando. para rir de felicidade, porque isso aqui é um mundo que está se abrindo. É verdade. O Edmar, eu não estou conseguindo ver o rosto dele, só consigo ver o reflexo da luz da tela do computador nos óculos. Não, dele, mas eu vou te dizer. É o homem sombra, É verdade. Vou te dizer que pensando dessa maneira, para a sociologia, por exemplo, para as ciências sociais, é maravilhoso, porque tira ela dessa operação de ciência, de tentar ser ciência, de tentar se enquadrar em ciência, que é uma coisa que eu estou tentando me livrar disso, entendeu? Tá certo. Tá? Então, olha só, para o princípio antes da operação de individuar, aquém da própria individuação. Segundo, desde então, colocamos a individuação em tudo. Fizemos dela um caráter coextensivo ao ser, pelo menos ao ser concreto. Fizemos dela todo ser, e o primeiro momento do ser fora do conceito. Aí agora aqui ele já começou a complicar, está indo para outros caminhos que no momento não interessa, tá? Mais tarde a gente vai buscar isso aqui de volta, tá? Mas então, olha só. Então ficou claro aqui, né, Homero, que a questão que ele está levantando aqui não é que a filosofia está a reboque da ciência, não. Muito pelo contrário. A questão aqui é que a ciência, ou as ciências, elas estão liberando campos novos de pensamento. Daí que está falando da questão da reinterpretação. Tá? Reinterpretar essas relativizações que a ciência está fazendo, né? E ver aí, né, um novo campo de problema da filosofia. Novas problematizações. Tá? Porque existe uma questão que a gente pode, se a gente quiser fazer uma distinção entre ciência e filosofia, tá? Entre tantas distinções que se fazem, eu posso dizer que a filosofia é o campo do problema, da problematização, melhor dizendo, ao passo que a ciência seria o campo das soluções. Concordo. Platão era um filósofo, Aristóteles era um cientista. Não sei se vocês entenderam. Sim. Ainda que durante a Idade Média, Aristóteles era chamado de o filósofo, né? Com F maiúsculo, né? Mas se nós formos observar bem, isso não diminui nem um pouco Aristóteles, tá? Muito pelo contrário. Né? Mas a questão do Aristóteles é justamente dar uma solução aos problemas que a filosofia estava levantando. Né? À toa que o aristotelismo dominou durante 20 séculos. E ainda domina. A questão da filosofia do século XX, tá, é reverter o aristotelismo. Se você pegar todos os autores do século XX, os grandes autores do século XX, pegar Heidegger, pegar Russell, aí vai para a filosofia francesa, você tem o Bachelard, você pega o Lyotard, você pega o Deleuze, você pega o Foucault, o Guattari, o Derrida, todos eles, direto ou indiretamente, melhor dizendo, explícita ou implicitamente, tem um combate direto com Aristóteles. E curioso, que pelo menos a vertente francesa, né, e aqui eu estou me referindo a Foucault, Deleuze,
Guattari e Derrida, que é os que eu ainda tenho mais contato, né? Todos eles vão se apoiar no Platão. O Simondon também Sim, vai se apoiar no Platão para poder reverter Aristóteles. O próprio Bergson também, tá? sim, Vai se sim, apoiar sim. muito nas questões platônicas, tá? Não estou dizendo que eles são platônicos. Não, o platonismo vai entrar num campo ali complicado. Mas o fato de que em Platão as questões da filosofia são questões problemáticas. O ser em Platão é problemático. Porque o ser, ele traz consigo a sua diferença. A ideia, ela que é o ser, para Platão, ela só pode ser pensada na sua relação com a diferença. Sim, Tá claro? Uhum. é claro. Perfeito. E Eu Ricardo, Fala aí, pode Quentinho. falar. Eu percebo que essa relação da filosofia com a ciência é muito próxima da relação da arte com a ciência também, né? Como se a ciência, a arte... Peraí, só um segundo. Peraí, mãe, só um segundo. Desculpa, gente. Não, tudo bem. Minha mãe veio trazer uma barrinha de cereal para mim. Tá bom. Esse lugar de que a arte não dá conta de ser um lugar de problematização ou de conhecimento, ou de que precisa que alguma coisa venha de fora para dizer o que é, né? Uhum. Isso é a visão tradicional, né? Porque a arte tem as suas questões. No século XX, a arte se libera. Ela nunca esteve atrelada, né? Sempre foi uma tentativa de dominar a arte, e a filosofia foi o grande elemento para isso, né? De colocar as artes, né? De uma forma geral, dentro de um certo molde, né? No século XX, o que a gente vê nas artes é elas buscando o seu próprio elemento. Nós vamos ver a pintura, é só ver a pintura de Francis Bacon, por exemplo. Né? Sim. A dança contemporânea, né, que é o teu território, né, Rodrigo? Então, a dança contemporânea, ela sai daquele formalismo do balé clássico. O balé clássico é um modelo aristotélico, que o balé encampa. Uhum. Tá? A dança contemporânea, o Laban, por exemplo, ele vai romper com... Né? Não só o Laban, mas você tem a Isadora Duncan, você tem Martha Graham, né? Toda essa galera da dança contemporânea, elas vão romper com essa tradição, né, formal do balé clássico. Né? Então, e aí começam os problemas. Começam as problematizações. O corpo tem que ser repensado. O corpo já não é. O corpo do bailarino contemporâneo não é o corpo do bailarino clássico. Claro. Está entendendo? Então, muitas questões começam a ser elaboradas aí. Né? A pintura também. Né? A pintura contemporânea não é a pintura renascentista. Sim. Está claro? Não E houve... se enquadra. Né? E aí você vai a música, então, você pega o blues, o jazz, o rock, né? Você pega aqui as nossas músicas populares, né, aqui no Brasil, né? As emboladas, e você vai por um caminho rítmico, né? Que vai fugindo o padrão da música clássica, que é um padrão aristotélico. Tá? Então, é uma questão aqui, né? Que aí não vai dar para entrar onde eu queria entrar, tá? Porque a gente já está no final da aula, né?
Então entramos por um caminho mais livre, mais solto, né? Então o que nós vamos ter é que uma questão, tá? Que o Simondon vai Travou, né? liberar, tá? Essa ideia de individuação liberada por Simondon, é que a gente vai ter que pensar agora as questões de estética, as questões de ética e as questões de conhecimento, não de forma estanque, como a filosofia clássica. Né? A estética, a ética e a teoria do conhecimento e a metafísica eram tomados como disciplinas distintas. A individuação, a partir de Simondon, ela é uma individuação ética, porque ela é política. E é estética, porque é um modo de experimentação. Né? Aí nós temos o Foucault, né? A estética da existência. Né? Então, ética, estética e a teoria do conhecimento, elas estão se desdobrando uma da outra. Mas elas estão ali, ó, imbricadas. Existe uma teoria do conhecimento na dança. Quando a gente pega um Laban, por exemplo, ele está fazendo uma teoria de conhecimento na dança. Mas é uma teoria do conhecimento que leva em questão o quê? A estética. É uma teoria do conhecimento estético, ao mesmo tempo. Tá? Sim. Tudo bem aqui? Tudo bem. Sim. Eu só ia falar que você falou, Ricardo, que até a resposta que você deu para o Romero me lembrou o Whitehead, aquele Ciência e o Mundo Moderno, aquele texto, que ele fala, quando ele vai analisar a ciência, ele fala assim, eu não vou analisar pela epistemologia, eu vou fazer uma filosofia da ciência. Por uma razão muito simples. O que acontece, o que está acontecendo, sobretudo com Simondon, há uma questão que, por exemplo, classicamente, tá? Ou seja, quando eu falo classicamente, estou falando de Aristóteles, né? É impossível o conhecimento do indivíduo. Eu só posso conhecer a forma. A forma é específica, não é isso? Tá? Ora, quando o Simondon coloca, e aí nós vamos ver claramente, tá? Quando ele coloca a questão, ele recoloca o problema da individuação, tá? Ele está colocando também uma nova possibilidade, que é a do conhecimento da individuação. Sim. Para Aristóteles era impossível o conhecimento da individuação. Por quê? Porque a gente já se coloca ou antes ou depois do processo de individuação. Ou seja, ou a gente já se coloca no indivíduo constituído, ou nós já vamos por o princípio da individuação. Agora, a operação de individuação é um buraco negro. Sim. Tá? Então, a questão da individuação em Simondon, ele abre um caminho para um conhecimento da individuação. Mas, ao mesmo tempo que ele abre o caminho para o conhecimento da individuação, ele abre caminho para uma individuação do conhecimento. Vê se está claro, para entender aqui, ó, esse aparente jogo de palavra. O que está sendo dito é o seguinte, que o conhecimento não é um conhecimento de um real. Porque se esse real está num processo, vamos botar real aqui entre aspas, porque nós só temos um processo, que é o processo de individuação, né? Sim. E se eu estou tendo o conhecimento desse processo de individuação, é sinal de que o conhecimento está sendo individuado simultaneamente, paralelamente. Paralelamente é que está mal colocado, é simultaneamente mesmo.
Ou seja, então eu tenho um conhecimento da individuação, mas ao mesmo tempo eu tenho uma individuação do conhecimento. E pensar a individuação do conhecimento é pensar o conhecimento como invenção. Isso. E pensar o conhecimento como invenção é pensar o conhecimento como uma obra de arte também, pô. Isso, perfeito. A arte não tem nenhuma relação com o real. A arte é por invenção. É invenção de real. A ciência inventa real. O Robocop já é realidade. Alô, caiu? Vocês Caiu. ouviram então o final que eu falei, tá? Não, é uma invenção. É que o Robocop já é uma realidade. E não é uma realidade de ficção de Hollywood, não. É uma realidade que ainda está em laboratório, mas já é real. Sim. Depois eu falo isso. O famoso chamado Sim. exoesqueleto, né? O nosso como é que é? Nicoleles, né? O nosso cientista aí, né? Que ele trabalha nessa área, né? Já tem aí, já são os exoesqueletos, que já são uma realidade, ainda que seja em laboratório, né? Então, o grande problema de ser, vamos dizer assim, rotineiro, é um problema de energia, né? Precisa de uma bateria forte, mas também que seja compacta, né? Para poder aqueles mecanismos todinhos entrarem em funcionamento. Mas que já é uma realidade, né? O Homem de Ferro já é uma realidade. Agora, Isso. ou seja, é uma pura invenção. É invenção. Tá? Então é isso aí. Se vocês não tiverem mais nenhuma questão, a aula está encerrada. A aula de hoje está encerrada. Né? Fantástica aula, hein? Tudo bem aí? Cara, Fantástico. excelente. A gente está muito bem agora. Agora a gente está bem. Não, agora eu estou melhor, porque antes eu estava muito deprimido. Aconteceu uma coisa meio desagradável que me deixou meio deprimido. Eu estava até rezando para que ninguém conectasse. Porque eu não estava com uma vontade de dar aula, não. Tá? Mas espera aí, isso aqui é papo agora nosso.